Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 28/6/2019 e eu quero ir logo ao objetivo desse vídeo, que é comentar, dar a minha opinião, o meu ponto de vista em relação à fala do general Heleno, aonde ele colocou diante dessa situação do sargento da Força Aérea Brasileira pego com 39 quilos de cocaína lá na Espanha, e mostrar aqui, dar o meu ponto de vista, uma crítica à aeronáutica, né, às Forças Armadas Brasileiras. Bom, em primeiro lugar, não é porque nós somos a favor do governo Bolsonaro, não é porque nós votamos no Bolsonaro, que quando surgem argumentos ou falas equivocadas como essa do general Heleno, que a gente deve se isentar e de propor críticas ou sugestões ao governo, que não devem acontecer, né? Como essa do próprio general Heleno, onde comentou que isso é uma falta de sorte. E aí, esse tipo de fala municia a esquerda para que ela possa construir uma forte narrativa contra o governo Bolsonaro, né? Porque eu imagino assim, me colocando numa situação como um esquerdopata, eu posso construir uma narrativa da seguinte maneira. Nossa, você viu lá o general Heleno, o que ele comentou em relação à prisão do sargento que estava na comitiva do Bolsonaro para a reunião do G20 com os 39 quilos de cocaína? Ele disse que foi falta de sorte. Nossa, putz. E eu posso construir a seguinte narrativa. Nossa, putz grila, meu. Pegaram o cara lá na Espanha, dentro do avião, do nosso avião da Força Aérea Brasileira, sargento militar, nosso companheiro, com 39 quilos de cocaína. Que azar, hein? Que falta de sorte. Não pegaram o cara no governo Dilma, quando ele trabalhou para Dilma, não pegaram o cara quando ele estava no governo aí do Michel Temer, e só pegaram agora no governo do Bolsonaro, meu. Que falta de sorte, que azar do caramba. Entende? Então esse tipo de narrativa, só para que vocês tenham uma ideia, um sentido do que pode ser construído perante a oposição para derrubar, né, o governo Bolsonaro, para criar uma imagem negativa em relação ao governo Bolsonaro. Isso é se essa situação não foi armada, né? Eu acredito que toda essa situação em relação aos 39 quilos de cocaína de farinha apreendidos lá na Espanha com esse sargento aí, pode ser uma situação totalmente preparada, né? A esquerda pode ter preparado isso em cima desse general, desse sargento. Então é necessário que se investigue essa situação, ver se isso não foi premeditado para manchar a imagem do Bolsonaro, né? E se esse sargento já traficava por muito tempo, desde o governo Dilma, passou aí pelo governo do Michel Temer e somente agora foi pego, e como foi pego assim de forma bem tranquila, a mala não estava escondida, né? Esse entorpecente não estava escondido, estava dentro de uma mala muito bem visível, tanto que não tiveram dificuldade para encontrar esse pacote de 39 quilos. Então eu acredito, não estou afirmando, isso é uma crença minha, muito menos uma teoria da conspiração, longe disso, né? Mas isso me dá elementos para que eu acredite que essa situação pode ter sido armada assim justamente para manchar e desacreditar o governo do Bolsonaro. Juntamente, claro, com outras situações que está acontecendo, colocando aí o Sérgio Moro, né, todas essas conversas que são frutos de produto ilegal, essas conversas a respeito do Sérgio Moro, que para mim não significa nada, não representa nada, não prova nada. Né? Um juiz ele pode conversar sim com promotores, ele pode conversar com quem ele quiser. É totalmente diferente de advogado-cliente, como foi dita
numa comissão aí por alguns deputados da esquerda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um advogado, ele atua totalmente diferente de um juiz, certo? E para concluir, não é porque um oficial que se veste de verde camuflado, um oficial que se veste de azul, um oficial que se veste de branco, que ele não tem uma mentalidade vermelha para querer prejudicar o governo do Bolsonaro, né? Então a minha crítica em relação às Forças Armadas é desconfiar de todo mundo, sim. Eu fico imaginando como é que as pessoas, como é que esses oficiais embarcam num avião da Força Aérea Brasileira, são militares, oficiais, sargentos, tenentes, generais, e não existe uma revista sequer no avião, não existe uma revista sequer para todos os elementos que estão adentrando no avião. Que segurança mais fajuta é essa? Que não há uma revista diante de todas as pessoas que estão ali nessa situação. Quer dizer, não existe então, no meu modo de ver, no meu ponto de vista, não existe revista dentro das Forças Armadas. E não é porque é Forças Armadas, Aeronáutica, Exército, Marinha, Polícia Federal, que for, todas as polícias do Brasil, não significa que essas instituições estão isentas de praticarem crimes, como por exemplo o de tráfico de drogas, né? E aí eu levanto aqui um questionamento muito forte, muito importante, que é: por que a inteligência brasileira não consegue acabar com o tráfico de drogas? Eu acredito que existe gente de alta patente, tanto da aeronáutica, tanto do exército, né, tanto aí da Polícia Federal, tanto da Polícia Civil e Militar, né? Eu acredito, eu não posso provar porque eu não tenho todo um aparato de inteligência para investigar isso, mas o Estado brasileiro tem. E aí eu me pergunto, por que o tráfico de drogas, por que o tráfico de armas continua a crescer no Brasil? É porque existe uma falha muito grande dentro desse contexto de inteligência, né, que foi criado justamente para combater isso e não consegue combater. Ou seja, na minha humilde opinião, tem alguém grande aí dentro desse setor de inteligência que permite, que facilita, né, a continuidade desse grandioso esquema de tráfico de drogas e tráfico de armas do Brasil. Então é necessário sim, não só prender, né, os laranjas, mas é necessário identificar os grandes, porque são os grandes que estão dentro dessas instituições que ainda não foram presos, não foram identificados e que ainda continua a destruir a sociedade brasileira. Então, a minha crítica e a minha sugestão é que falácias como... Falácias não, fala, né? Desculpe, não é falácia, é fala. Esse tipo de fala, falta de sorte, ou qualquer outro tipo de fala aqui, dê munição para a esquerda criar narrativas contra o governo Bolsonaro, é melhor não serem sugeridas. É melhor ficar de boca fechada, porque a esquerda está aí muito bem preparada e muito bem atenta para procurar caçar qualquer elemento para voltar ao poder. Qualquer falha desse governo, vocês não esperem que a esquerda ela vai voltar com certeza mais forte ainda. É o que nós não desejamos, né? Então analisem essa situação. É uma situação bem complicada, principalmente em relação a esse tipo de revista que deve ser efetuada nas Forças Armadas, seja com cães farejadores, seja com outro tipo de profissional que não esteja ligada às Forças Armadas, né? Que se convoque alguns policiais federais para fazer esse tipo de revista nos oficiais. Certo? Porque, eu não vou ser ingênuo, eu não posso ser ingênuo, muito menos as Forças Armadas, né, não podem ser, nesse sentido, ser ingênuas em acreditar que somente pelo fato de serem oficiais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, não estarem envolvidos com corrupção, não estarem envolvidos com a criminalidade.
e muito menos de não se oporem simplesmente por estarem ali ao lado do Bolsonaro, que tem aí uma figura de militar, representa as Forças Armadas brasileiras, e somente por esse fato não significa que todos os oficiais, né, tenham a mesma mentalidade e o mesmo propósito do governo Bolsonaro. É muita ingenuidade, digamos assim, no meu ponto de vista, continuar esse tipo de serviço dentro das Forças Armadas. Então é uma falta de profissionalismo muito grande permitir, né, que um oficial embarque em um avião que está prestes a ir para uma reunião importantíssima, uma reunião internacional importantíssima, que é o caso do G20, e aí lá na Espanha um oficial é pego com 39 quilos de cocaína. Então, na minha opinião, é uma tremenda falta de profissionalismo das Forças Armadas e uma situação do general Heleno proporcionar, municiar de forma equivocada, uma fala equivocada em dizer que isso é falta de sorte. Então vamos corrigir isso daí, vamos ficar atentos, porque a esquerda, ela, como eu disse, ela está caçando, né, argumentos, está caçando falhas diante de vocês para construir uma narrativa, para ir contra vocês mesmos, para ir contra a nós, contra ao que nós queremos construir de bom para esse país. Então fica aí o meu ponto de vista, a minha indignação, digamos assim, entre aspas, diante dessa fala do general Heleno. É importante dizer que críticas elas são bem-vindas do ponto de vista que elas vêm para melhorar uma situação. Certo? Dizem que críticas são destrutivas. Não. As críticas têm que ser analisadas do ponto de vista aonde existe a falha. E é exatamente diante deste ponto aonde eu estou criticando, principalmente a fala do general Heleno, não somente a fala do general Heleno, como também a falta de profissionalismo das Forças Aéreas, das Forças Armadas brasileiras, em não fazer uma revista nos seus oficiais. Em não fazer uma revista no embarque de uma viagem importante. Em não fazer uma revista dentro da sua instituição. Não é só quem está fora que comete crime. Não é só quem está fora que é criminoso. Existem criminosos dentro dessas instituições. Podem ter certeza disso. E grandiosos. Né? Eu não tenho como provar, não tenho como investigar. É apenas a minha opinião, né, do que eu acredito, do que eu ouço por aí. Certo? E fica a dica aí. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.